A história começa quando Icaro avista um poderoso feixe de luz saindo de um prédio. Alarmes soam dentro do edifício, e os guardas estão em pânico ao perceber que algo muito importante foi roubado. A ladra se chama Aki, e ela faz uma fuga acrobática. No entanto, os guardas a alcançam no telhado. Mas Aki não é uma ladra comum, ela é uma hospedeira de Meshaud. Ela saca sua arma e começa a derrotá-los, mas eles estão equipados com dispositivos anti-Meshaud. Apesar de seus melhores esforços, ela é capturada, e outro hospedeiro entra em ação, pronto para recuperar o cubo roubado. O Meshaud de Aki não fica quieto, ele se manifesta, insultado pela forma como sua espécie é tratada. O cara de cabelo azul não se importa, vendo os Meshaud como nada mais que ferramentas para os humanos. Ele recupera o cubo e zomba de Aki, mas ela ainda não acabou. Com alguns truques na manga, ela se liberta, e uma batalha épica começa. O cara exige que ela seja capturada, mas Aki é rápida e ágil. No caos, ela derruba o cubo, quebrando seu container. Então, uma enorme onda de energia explode dele, a mesma luz que Icaro viu antes. Enquanto a energia se espalha, Icaro sente algo estranho, como se uma voz estivesse pedindo ajuda. No dia seguinte, Icaro vai para a escola, ainda abalado com o que viu. No trem, ele de repente tem um ataque de pânico e tenta voltar para casa correndo, mas seus amigos o impedem sem saber. Perto dali, Aki está sendo repreendida por todo o caos que causou. Disseram a ela que o cubo ainda está em algum lugar próximo, e ela promete não cometer erros novamente. Mais tarde, vemos Icaro contando a seus amigos sobre a voz estranha que ouviu e a luz brilhante da noite anterior. Ele explica que, ao se aproximar, o prédio explodiu. Ele até gravou no celular, mas, por algum motivo, o vídeo não mostra nada. Icaro também menciona ter visto algo brilhante cair por perto, mas isso também não aparece no vídeo. Seus amigos não acreditam em uma palavra, descartando sua história como um sonho estranho. Eles o zombam por acreditar em fantasmas. De repente, Icaro ouve a voz novamente e fica em choque. Icaro corre em direção à voz misteriosa, apenas para ser parado por um policial durão que o avisa que ele está se aproximando de uma área restrita. O policial manda ele ir para casa, mas depois simplesmente o deixa ali como se não fosse grande coisa. Ignorando o aviso, Icaro ouve a voz novamente, pedindo ajuda. Algo dentro dele se rompe, e ele invade a zona restrita, desesperado para encontrar a fonte. Sua busca frenética o leva a um cubo brilhante, de onde vem a voz pedindo ajuda mais uma vez. Icaro fica chocado, mas curioso, e acaba tocando no cubo. O cubo de repente dispara para o céu, e agora Icaro está em pânico total. Quando ele vê o cubo voltar, antes de tocá-lo, ele libera uma explosão massiva de energia. A luz é tão intensa que até aqui, onde quer que esteja, a percebe. Icaro, no entanto, tem problemas maiores. Um braço gigante de repente surge de suas costas. O braço celebra sua liberdade. Ainda mais estranho, Icaro não consegue sentir o braço. Enquanto ele tenta entender de onde vem a voz, o braço casualmente se revela. Ele agradece a Icaro por salvá-lo e pergunta seu nome, mas Icaro, completamente fora de si, não faz ideia do que está acontecendo. O braço tenta ser educado e se apresenta primeiro, apenas para perceber que esqueceu seu próprio nome. Icaro, em pânico total, tenta se livrar dele, mas o braço está preso ao seu moletom como um bichinho de estimação grudento. Então, antes que Icaro possa processar essa loucura, um drone aparece e declara que seu alvo foi encontrado. Icaro, achando que é apenas um drone de entrega, o ignora em sua tentativa de se livrar do braço. Mas, surpreendentemente, isso não é um pacote da Amazon, é uma arma de destruição em massa. Agora Icaro tem que correr para salvar sua vida. Enquanto corre, Icaro grita para o braço deixá-lo em paz e ir se divertir com o drone, mas o braço insiste que Icaro é seu único amigo agora. No caos, Icaro tropeça, e o braço acidentalmente puxa suas calças. Sem calças e em pânico, Icaro ainda consegue usar o braço para afastar o drone e impedir que ele o corte ao meio. O braço comenta, com timing perfeito, que agora realmente não é hora de rir. Para piorar as coisas, vários outros drones estilo Exterminador aparecem. O braço, tentando manter Icaro calmo, diz que eles só precisam trabalhar juntos para escapar. Em outro lugar, um grupo recebe a notícia de que o braço gatilho foi localizado. Um cara está animado para tê-lo de volta, mas o resto do grupo está surtando, furioso porque ele entrou em contato com um humano qualquer. Eles não sabem quem é o garoto, mas presumem que ele é apenas um civil. O presidente do grupo deixa toda a confusão para um sujeito irritado, que imediatamente ordena que a área seja cercada. Sua principal prioridade é capturar o braço gatilho, e ele não se importa com o que acontece com o garoto.
Enquanto isso, Hikaru consegue se esconder por um momento, e o braço o elogia por ser um corredor bem rápido. Hikaru, ainda apavorado, exige saber o que o braço é, mas ele não tem ideia nem mesmo do próprio nome. A única coisa de que tem certeza é que Hikaru é um cara legal. O braço explica que, sem algo chamado Arbitrium, ele não pode se mover livremente. Então Hikaru fica confuso, perguntando o que é esse tal de Arbitrium, mas o braço está todo confuso e apenas pergunta o nome de Hikaru. Hikaru, ainda desinteressado em conversa, sai andando, apontando que o braço parece funcionar muito bem para escapar sozinho. O braço, preocupado, avisa que eles ainda podem estar em perigo, preocupado com a segurança de Hikaru, mas Hikaru não quer saber. Ele culpa o braço por todo o problema e diz que estaria mais seguro se ficasse longe dele. Quanto mais Hikaru se afasta, mais o braço começa a enfraquecer, praticamente implorando para ele não deixá-lo para trás. Hikaru hesita e corre de volta para ajudar, mas o braço se recupera tão rápido quanto. Então Hikaru tenta sair de novo. Esse vai e vem continua por um tempo, e fica dolorosamente óbvio que Hikaru precisa ficar perto, ou o braço perderá toda sua energia. Percebendo que não tem outra escolha, Hikaru relutantemente coloca seu moletom de volta com o braço ainda preso. Então, os drones aparecem novamente, mas desta vez Hikaru perde a paciência e exige que o braço faça algo útil. O braço não hesita, ele agarra Hikaru e o arrasta para longe. Enquanto isso, o cara de cabelo azul no topo presume que os drones são suficientes para lidar com este civil, já que ele precisa se concentrar em Aki, que está espreitando por perto. Aki está lá embaixo, mas, surpreendentemente, ela é péssima com direções. A voz no ouvido dela está tentando guiá-la, dizendo para ir pelo outro lado. Mas, em vez de dar a volta longa, os braços de Aki consideram esmagar o prédio, mas ela decide se espremer por uma abertura. Enquanto isso, Hikaru ainda está correndo pela sua vida, mas Aki eventualmente o rastreia. Ela libera seus braços para destruir os drones com facilidade. Aki chama o braço de Hikaru de alma e o ameaça, avisando que, se ele se mover, ela acabará com ele ali mesmo. Os braços de Aki lembram que ela deveria ler algum texto para acalmar seus alvos, mas eles são rudemente interrompidos pelo cara de cabelo azul, que está louco para se vingar dos eventos da noite anterior. Ele acaba discutindo com os braços de Aki, de todas as coisas. Alma então aponta um caminho para Hikaru escapar, e como Aki não pode persegui-los com seus braços à mostra, Hikaru aproveita a chance. Os drones, é claro, continuam atrás dele, e a raiva de Aki dispara. Hikaru já está arrependido de ter pisado nesta área restrita, e o terror está estampado em seu rosto. Alma, vendo a bagunça, diz para Hikaru deixá-lo para trás. Todo mundo está atrás deles, e Alma não quer que Hikaru seja mais envolvido nisso. Hikaru hesita porque, se ele sair, Alma perderá toda a sua força. Esse momento mostra o quão bondoso Hikaru realmente é. A determinação de Alma se fortalece, e ele lembra Hikaru que nunca quer ver pessoas boas se machucarem. Então ele diz a Hikaru para esquecer tudo e correr o mais rápido que puder. Nesse momento, Aki obliterou o cara de cabelo azul, e ela já está farta de Alma. Encurralado, Alma se rende e concorda em fazer o que Aki disser, desde que ela deixe Hikaru ir. Mas Hikaru não é mais o mesmo garoto assustado. Ele já não quer mais ser um covarde, e isso deixaria um gosto amargo em sua boca se ele fugisse agora. Aki, claramente irritada, decide que terá que destruir os dois. Mas Alma faz algo inesperado. Ele diz a Hikaru para avançar, mas Hikaru hesita, confuso. Alma insiste que esta é a única saída. Hikaru respira fundo, confia no braço que acabou de conhecer e avança. Nesse momento, Alma passa por uma transformação selvagem, dando a Hikaru o poder de acertar um soco em Aki tão forte que tudo o que ela pode fazer é estender a mão inutilmente enquanto eles escapam. Eles saem de um esgoto pouco depois, e Hikaru finalmente se apresenta corretamente desta vez. De volta ao prédio, um garoto colapsa de fúria, exigindo saber quem roubou seu Mecha Wood. Ele está fervendo, declarando que o Trigger Arm é dele. Enquanto isso, o chefe de Aki está desapontado ao ouvir que ela deixou os braços escaparem, mas ele entende porque ninguém poderia ter previsto que um civil conseguiria controlar Alma. O tempo está passando, e seus inimigos estarão no encalço deles, então ele ordena que Aki volte para recuperar o braço. Mais tarde, Hikaru vai para a escola, tentando agir normalmente enquanto esconde o fato de que ele tem um braço gigante e falante preso a ele. Ele acha que está seguro até entrar na sala de aula, e seu coração afunda quando ele vê Aki, agora a mais nova aluna da escola. Ignorando todos, a furiosa Aki arrasta sua cadeira bem ao lado da de Hikaru e se apresenta com um olhar frio e irritado. Isso deixa nosso pobre garoto completamente sem palavras. Antes de continuar,
tenho um presente para vocês. Se vocês querem entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes YouTubers fiquem de olho nisso. Agora vamos continuar o vídeo. Então, enquanto Haru tenta se livrar do intenso olhar de morte de Aki, ele não tem ideia de que alguém mais também está de olho nele. 2 agentes, Vner e T, o observam de um prédio próximo. Eles trabalham para o Kagami Group e foram designados para recuperar o braço gatilho a qualquer custo, incluindo assassinato, embora T não esteja empolgado com a ideia de matar uma criança. Mais tarde, depois da aula, Haru se esgueira para o banheiro, esperando escapar de Aki. Ele nunca imaginou que ela realmente o seguiria até a escola, mas hoje não parece que ela está procurando por uma briga. Hikaru imagina que ela está tentando evitar causar uma cena no colégio. Independentemente disso, Alma acha que esta é a chance deles de resolverem as coisas. O caos de ontem não deixou alternativa senão lutar contra Aki, mas, pensando bem, ela parecia um pouco amigável no início, embora Hikaru se lembre disso de maneira um pouco diferente e esteja perdendo suas calças favoritas como prova daquele dia. Ainda assim, não há muitas pessoas com quem ele possa conversar sobre Alma. Suas opções estão limitadas: ficar com Aki ou ir para a polícia. Hikaru pergunta a Alma o que ele acha, mas Alma está muito ocupada se divertindo ao mexer com o papel higiênico para realmente se importar. No entanto, Aki, que estava ouvindo da cabine ao lado, interfere. Ela diz a Hikaru que ir para a polícia é uma péssima ideia, eles entregariam ele diretamente para o Kagami. Ela então sobe por cima da cabine e diz a Hikaru que está ali para ser sua segurança, mas Hikaru, atordoado pela proximidade dela no banheiro masculino, entra em pânico e sai correndo porta afora, com Aki o perseguindo. Mais tarde, depois de perder Aki, Hikaru está almoçando com seus amigos. Mas, dado como Aki tem o perseguido incansavelmente ultimamente, seus amigos estão começando a pensar que ele pode estar em um relacionamento com ela ou algo assim. Hikaru nega, mas seus protestos fracos não são exatamente convincentes, especialmente quando Aki aparece no telhado procurando por ele mais uma vez. Os amigos de Hikaru chamam Aki, apontando que ele está bem ali, mas naquele momento Hikaru parece ter desaparecido. De alguma forma, ele consegue se esconder num piscar de olhos. Alma, confusa com o comportamento de Hikaru, se pergunta por que ele está evitando Aki quando já concordaram em tentar conversar com ela. Mas, nesse instante, um dos colegas de Hikaru aparece no telhado, claramente tendo procurado por Aki por toda parte. Ela se apresenta como Meu, toda sorridente, e diz que é bom finalmente conhecer Aki. Mas a reação de Aki não é exatamente calorosa e fofa. Meu, sendo tão alegre quanto sempre, confunde a expressão fria de Aki com nervosismo. Tentando tornar as coisas menos constrangedoras, Meu oferece a Aki uma bandeja de biscoitos como presente de boas-vindas. Hikaru se prepara, meio esperando que Aki exploda, mas para seu choque, Aki parece completamente hipnotizada pelos biscoitos. Sem pensar 2 vezes, ela pega um punhado e enfia na boca. Meu, um pouco surpresa com a rapidez com que Aki devorou os biscoitos, fica feliz por seu presente ter sido apreciado. Ela então pergunta se podem ser amigas, e Aki, ainda mastigando, diz casualmente que não se importa. Assistindo a cena, Hikaru fica atônito porque Aki parece muito mais normal do que ele imaginava. Mas isso não significa que ele vai começar a conversar com ela. Então ele coloca seus fones de ouvido com cancelamento de ruído e decide cochilar o resto do dia, esperando evitá-la. Enquanto isso, enquanto Aki continua devorando os biscoitos, Meu começa a perguntar sobre o relacionamento dela com Hikaru. Foi quando Aki de repente se lembra de que deveria estar procurando por ele o tempo todo. Querendo ser útil, Meu tem uma ideia para fazer Aki ficar sozinha com Hikaru. Mais tarde, naquele dia, enquanto Hikaru tenta sair discretamente da escola, Meu aparece do nada e lhe entrega uma carta escrita à mão de Aki. Hikaru já sabe para onde isso está indo, e como ele previu, Aki quer encontrá-lo. Meu, totalmente convencida de que está fazendo de cupido, arrasta Hikaru para uma parte abandonada da escola, recusando-se a deixá-lo sair porque tem certeza de que Aki vai confessar seu amor. Frustrado e sem opções, Hikaru entra na sala de aula onde Aki está esperando e começa imediatamente a gritar com ela por ter envolvido Meu nessa bagunça. Aki, completamente despreocupada, nega tudo, explicando que foi tudo ideia de Meu. Mesmo assim, Hikaru aponta que ela tem seguido ele o dia todo e exige saber qual é a dela. Finalmente, Aki vai direto ao ponto e revela que faz parte de uma organização chamada ARMS, e sua missão é cuidar de Alma como sua segurança. Alma acha isso uma notícia fantástica, afinal, Aki protegendo-o soa como uma vitória.
Mas aqui rapidamente esclarece que o trabalho dela é proteger Alma, não Hikaru. Ela não está muito preocupada com o que acontece com Hikaru, mas, já que Alma está vinculado a ele, não há muito que ela possa fazer para separá-los. Como parte de sua missão, ela deve levar ambos de volta à sede. Ela assegura a Hikaru que nada acontecerá com ele, desde que ele coopere. Enquanto Alma vê isso como uma ótima notícia, Hikaru continua cético porque ainda não tem certeza se aqui pode ser confiável. Alma entende a hesitação de Hikaru, mas insiste que aqui sabe algo importante sobre ele, então eles precisam descobrir. Alma ainda está curioso sobre quem ele é, e Hikaru se sente mal por ele. Então, Hikaru relutantemente concorda em ir com Aki, mesmo não confiando completamente nela. Antes de se comprometer, no entanto, Hikaru exige saber por que Alma perde poder sempre que se afasta demais dele. Depois de presenciar isso de perto, a mente de Aki entra em curto-circuito por um momento. Em sua experiência, mexe a inteligência artificial fundindo-se com algo tão simples quanto uma jaqueta não deveria ser possível, e não há informações sobre algo assim. Ela então se aproxima de Hikaru, dizendo que precisa levá-lo para testes. Mas sua agressividade repentina o assusta, então Hikaru entra em pânico e pergunta a Alma se há alguma maneira de escaparem disso. Alma tenta usar o mesmo poder que eles haviam liberado em Aki no dia anterior. Há um enorme flash de luz, mas nada acontece porque Alma ainda está fraco. Isso deixa Hikaru com apenas uma opção. Ele pega a Alma e sai correndo o mais rápido que pode. Hikaru se dirige para a porta da frente, mas justo quando está prestes a escapar, Mel aparece na frente dele, bloqueando a saída. Ela diz que ele deveria terminar de falar com Aki antes de deixá-lo sair. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Tei e Vner estão observando de perto a entrada. Mas, como há um médico escolar do lado de fora, eles não podem agir sem comprometer sua cobertura. Dentro, Hikaru procura freneticamente por outra saída, mas todas as outras saídas estão trancadas. Sem opções, parece que sua única escolha é subir. Enquanto isso, Aki está desesperadamente tentando rastrear ele. Dex, seu braço direito, diz que ela deveria seguir pelo corredor da direita, enquanto Sinis, seu braço esquerdo, argumenta que ela deveria ir para a esquerda. Mas, surpreendentemente, Aki ignora ambos e vai para a direita. Literalmente, ela quebra o chão, caindo diretamente em cima de Hikaru. Agora, não há escapatória para Hikaru, mas Aki não consegue entender por que Hikaru está correndo quando ele literalmente poupou a vida dela no dia anterior. Hikaru então tenta explicar dizendo que ele nunca mataria ninguém, mas Aki não está mais ouvindo. Ela está convencida de que ele está tramando algo, usando Alma como parte de seu esquema. Alma tenta defendê-lo, afirmando que Hikaru não é o vilão aqui, mas Aki está muito distante em suas suspeitas. Então, Alma tenta usar seus poderes para proteger Aki, mas quando os poderes de Alma falham em ativar novamente, Aki interpreta isso como uma prova incontestável de que Hikaru não está vinculado à Alma. Então, a mente dela está feita, Hikaru precisa sair. Ela está pronta para acabar com tudo para proteger Alma. Mas, claro, é quando Meru entra, atraída por todo o barulho. E não é que ela vê a cena e imediatamente tira a conclusão errada, achando que está interrompendo um momento privado? Então, ela vira de forma desajeitada e sai sem dizer uma palavra. E assim que ela sai, Aki vai para acabar com o trabalho, mas a Aru já desapareceu, forçando ela a começar a busca novamente. Assim que ele sai de vista, Hikaru se levanta silenciosamente e tenta sair pela porta da frente, mas é parado por Vner, que agora está vestindo um daqueles uniformes do Kagami Group, colocando Hikaru em alerta imediato. Vner diz casualmente que precisa da ajuda de Hikaru, mas sério, depois que o Kagami Group quase o matou com drones, Hikaru não está com paciência para oferecer favores. Vner então oferece um pedido de desculpa sem convicção, alegando que os drones foram um erro, mas ele realmente só está arrependido por não terem terminado o trabalho. E sem aviso, ele atira em Hikaru com o Sonic Cannon. Isso não o machuca fisicamente, mas Hikaru cai de joelhos, sobrecarregado pela tontura. Vner então chuta a porta aberta para dar uma visão clara para T, mas como um idiota, ele está bloqueando a visão dela. Quando ele sai do caminho, Alma já arrastou a Aru para fora do alcance. Mesmo que a Aru ainda esteja abalado, o perigo está longe de acabar. Então, ele corre de volta para dentro, desesperado para escapar do pesadelo. T está irritada com Vner por ter estragado seu disparo, então ela decide parar de perder tempo e começa a disparar pelas paredes, esperando pegar Hikaru. Hikaru está em pânico, certo de que ela vai matá-lo, mas Alma tem algo mais em mente. Mesmo que Vner esteja usando um Mecha UD, Alma não consegue sentir nenhuma consciência dele, o que é muito estranho.
Nesse momento, Vner atinge Ikaru com outra onda sônica, e Ikaru cai no final do corredor. Mas, assim que T dá seu disparo, Aki entra, salvando sua vida no último segundo. Não recuando, Vner dispara outra onda sônica, então Aki tenta bloquear, mas assim como Ikaru, ela fica tonta e cai no chão. Vner está adorando cada minuto disso porque ele vive para fazer as pessoas sofrerem. Mas Aki não vai cair tão facilmente, então ela se empurra para cima, determinada a proteger Alma. Ela implora para Ikaru correr enquanto ainda pode. Ikaru hesita, não querendo deixar Aki lutar sozinho, mas ela implora para ele ir, porque eles não podem deixar o Kagami Group colocar as mãos em Alma. Ikaru finalmente ouve, correndo para longe enquanto Aki mantém Vner ocupado. Mas, claro, Vner não acabou. Ele puxa uma nova arma e Aki não tem ideia de como lidar com isso. Enquanto isso, quando Ikaru corre escadas acima, ele fica cada vez mais frustrado com todos indo atrás dele. Então Alma o para e diz que eles não deveriam deixar Aki para trás. Mas Ikaru lembra que Aki disse para ele correr para proteger Alma. Alma não está sentindo isso, ele não quer abandoná-la. Então, ele salta das costas de Aaru e dá um soco na parede para Ikaru escapar. Mas quando Alma tenta voltar para ajudar Aki, ele rapidamente perde poder porque não pode se afastar muito de Ikaru. Percebendo que Alma não pode fazer nada sem ele, Ikaru concorda em voltar e ajudar, mas eles precisam de um plano sólido antes de enfrentar Vner e seu mortal Sonic Cannon. Enquanto isso, Vner consegue derrotar Aki usando grilhões que suprimem a consciência de Becca UD, deixando-a indefesa. Ele então a arrasta para o telhado, onde T deveria dar o tiro de precisão. Mas para surpresa de Vner, T aparece pessoalmente, frustrada com o quanto ele está demorando para terminar o trabalho. Ela então dá uma olhada em Aki e a zomba por ser tão patética, mal conseguindo esconder o desgosto. Claro, T adoraria matá-la, mas ela tem ordens de trazer Aki viva. Ela então diz a Vner para voltar para dentro e procurar a Aaru, mas isso não vai demorar porque Ikaru já está subindo as escadas em direção a eles. Então, assim que Ikaru vê Vner, ele joga um soco, mas sejamos reais, ele não é um lutador, e Vner facilmente desvia. Ikaru pode não ter punhos de fúria, mas pelo menos sabe que os ataques de Vner não vão funcionar nele. Vner decide disparar nele de qualquer maneira, mas Ikaru está usando fones de ouvido canceladores de ruído, tornando-o imune à onda sônica. O objetivo dele era apenas comprar tempo suficiente para Aki voltar ao jogo. Mas quando ele olha para ela, percebe que ela foi capturada, e isso atrapalha seu plano. Então, pensando rápido, Ikaru cria um novo plano. Ele então joga a Alma em direção a Aki, esperando tirar as algemas de um UD, mas é claro, a Alma começa a perder poder assim que se afasta muito de Ikaru. Agora Ikaru tem que correr mais perto, e de alguma forma, T, que deveria ser uma atiradora de elite, erra completamente seu disparo. Alma e Ikaru conseguem libertar Aki, e no momento em que ela está de volta aos pés, ela agarra T, usando-a como um escudo humano para atacar diretamente Vner. Vner hesita porque não quer machucá-la, mas ela ordena que ele dispare pelo bem da missão. Ele segue a ordem. Tudo o que ele consegue fazer é deixar T desacordada, então Aki não perde tempo e dá um golpe final em Vner também. O prédio está prestes a desabar depois de todo o dano que a luta causou, e antes que tudo se desfaça, T recobra a consciência e voa embora, deixando Vner ser enterrado nos escombros junto com os outros. Então vemos que Aki e Ikaru saem ilesos, mas antes que possam respirar aliviados, o chefe de Aki da Arms aparece, e ele não está feliz com a bagunça que ela fez para completar a missão. Eles então levam Ikaru de volta para a sede deles, e quando Ikaru finalmente acorda, ele é apresentado ao líder do grupo Arms, Alice, e ao seu Mecha UD, Fist. Alice explica que em uma guerra contra o Kagami Group, cujo objetivo é escravizar todos os mechas e controlá-los, Alma não lembra muito sobre eles, mas Fist revela que ele é, na verdade, o irmão de Alma, e eles precisam da ajuda dele para vencer essa guerra. Alma imediatamente concorda em ajudar e convence Ikaru a se juntar também. Mas Aki e Alice cortam, dizendo a Ikaru que eles só precisam de Alma para esta luta, então, tecnicamente, ele não precisa ficar por perto. Enquanto ele estava dormindo, eles fizeram testes nele para medir os níveis de Arbitrium em seu corpo. Arbitrium é a energia produzida pela mente humana, e é o que alimenta todo o Mecha UD. Mas quando os níveis de Ikaru foram plotados em um gráfico, bem, é assim que os níveis dele aparecem, e assim é o que os níveis de um usuário normal de Mecha UD parecem. Caso não tenha ficado claro, Ikaru é um total fracasso quando se trata de empunhar Mecha UD, e não há como amenizar. Alice então admite que Ikaru pode ter sido responsável por despertar Alma, mas ele também é a razão de Alma estar agora fundido a uma jaqueta.
E além disso, ele nem consegue usar o poder de alma. Apesar deste desastre, eles não têm escolha a não ser deixar Alma aos cuidados de Ikaru por enquanto. No entanto, Al deixa claro que Ikaru não pode agir por conta própria sob nenhuma circunstância, porque ele simplesmente não consegue se controlar. Alma então tenta defender Ikaru, apontando que a única razão pela qual Kagami não o capturou é graças a Ikaru. Mas quem corta, dizendo que, mesmo que isso seja verdade, o fato permanece. Ikaru não tem o poder de empunhar Alma corretamente, tornando uma responsabilidade. Justo quando as coisas ficam tensas, Aki interrompe, dizendo que acredita que Ikaru possa ter o potencial de despertar o poder de Alma. Afinal, ele conseguiu controlar isso da primeira vez que se encontraram, então com algum treinamento, ela tem certeza de que ele pode melhorar. E qual tem sido esse treinamento até agora? Alma fazendo flexões no telhado da escola. Claro, Ikaru está grato que Aki tenha se oferecido para treiná-lo, mas ele está seriamente questionando o quão eficaz isso é quando Alma está fazendo todo o trabalho e ele só está sentado ali. Mas Aki lhe diz que treinar Arbitrium é tudo sobre espírito, então ele só precisa se animar para se tornar mais forte. Isso tudo é muito bem, mas ainda não explica como o exercício deve aumentar seu Arbitrium. No entanto, Ikaru decide apenas seguir com isso por enquanto. Poucos momentos depois, Aki recebe uma ligação da Armis dizendo que ela tem que voltar para a sede imediatamente, então ela corta o treinamento quase chamado de Aaru e Alma e os arrasta de volta com ela. Aparentemente, houve uma série de incidentes onde Mecha Ude foram arrancados de seus portadores, e surpreendentemente, este cara é a terceira vítima desta semana. Alist está convencido de que isso tem os dedos sujos de Kagami, provavelmente o trabalho de um novo agente. Então, sua principal prioridade agora é recuperar o Mecha Ude roubado o mais rápido possível antes que as coisas piorem. O mais desinformado como sempre pergunta o que de mais tarde significa, então Dex explica para ele. Se o Mecha Ude de alguém for arrancado de seu corpo à força, ele está morto em poucos dias, sem dúvida. Não tem certeza de porquê, mas o melhor palpite é que o Arbitrium começa a vazar do ponto de fusão, drenando a força da pobre alma até ela definhar. Muito sobre o Arbitrium ainda é um mistério, mas uma coisa é clara, ele mexe com o corpo humano de formas que mal entendem. Por exemplo, qualquer pessoa que se funda com um Mecha Ude tem um aumento ridículo na habilidade física. Não que isso ajude Ikaru, já que a alma não se fundiu completamente com ele ainda é apenas um cara normal, sem superpoderes para ele. Aqui vê algumas marcas nos braços da vítima e instantaneamente sabe que o culpado usou um mecha do tipo quente. Alice já está lendo sua mente, então antes que ela possa dizer qualquer coisa, ele corta. O trabalho dela é proteger a alma, ponto. Sem missões paralelas e sem vinganças pessoais. No segundo que Alice sai pela porta, Aki naturalmente ignora tudo o que ele acabou de dizer e anuncia que tem algo que precisa investigar por motivos pessoais. E como ela está presa tomando conta de Ikaru, ele vai junto, gostando ou não. Enquanto isso, no grupo Kagami, eles estão entrando em pânico porque Jun Kagami, o irmão mais novo, roubou um Mecha Ude artificial experimental e desapareceu no ar. Ninguém sabe qual é o plano dele, mas definitivamente não é bom. A terceira divisão se oferece para lidar com isso, mas considerando que são os mesmos palhaços que deixaram Alma escapar da última vez, os White Ravens recebem a missão em vez disso. Em outro lugar, Ikaru está com Aki até tarde da noite. Agora, ele descobriu que ela está bisbilhotando, investigando o caso, mesmo que Alice tenha dito para ela não fazer isso. Ainda assim, ele se pergunta se é realmente uma boa ideia estarem aqui sozinhos. Aki ignora ele completamente, mas é justo então que eles ouvem buzinas de carro tocando perto. Do outro lado dos containers, eles avistam os White Ravens, ocupados procurando pelo irmão mais novo de Kagami. O líder deles, Imata, ordena que seus homens continuem vasculhando a área, mas é claro que é nesse momento que Aki e Ikaru aparecem. Ikaru, como sempre, acha que é uma ideia terrível se envolver com alguém do grupo Kagami, mas Aki, imperturbável, garante que tudo ficará bem, desde que ele fique perto e mantenha a alma escondida. Ela se aproxima de Imata e casualmente pergunta se ele sabe algo sobre um portador de Mecha Ude do tipo quente. Inicialmente, eles pensam que ela é apenas uma garota aleatória, mas no momento em que ela menciona Mecha Ude, o humor deles muda. Imata e seu esquadrão ficam hostis. Não há como deixar o público geral descobrir sobre o Mecha. Eles correm para capturá-la, e Aki, sem escolha, contra-ataca. Ela chama CIS e Dex para o backup. Imata fica surpreso quando percebe que ela é uma portadora de Mecha, mas ordens são ordens. Ele diz aos White Ravens para se reorganizarem e atacarem novamente.
Enquanto isso, Hikaru é jogado de lado no caos, e enquanto luta para se levantar, ele vê um garoto com um inalador se escondendo em um canto. Hikaru diz ao garoto que é perigoso estar ali e pergunta se ele está bem, mas o garoto não responde, em vez disso, sai correndo. Hikaru não tem ideia de quem é esse garoto, mas algo não está certo com ele, então ele sai correndo atrás do garoto, deixando aqui para lidar com os White Raven sozinha. E Mata, percebendo isso, manda seu Mecha Joe se transformar em uma moto e ele acelera para perseguir o garoto também. Ao mesmo tempo, alguns membros dos White Ravens alcançam o garoto e Hikaru, então Hikaru se coloca na frente do garoto, pronto para protegê-lo. Os caras dos White Ravens parecem mais do que felizes em espancar Hikaru se isso significar pegar o garoto, mas bem antes de Hikaru ser atingido, Alma aparece e bloqueia o golpe. Nesse momento, eles avistam Imata e suas motos Mecha UD indo diretamente para eles. Hikaru se vira e diz ao garoto para correr, mas o garoto já desapareceu. O alvo original de Imata pode ter escapado, mas agora que ele viu Alma, ele muda de alvo e vai atrás dele em vez disso. Alma rapidamente percebe que eles estão em apuros, então ele tenta arrastar a Aro para a segurança, mas sejamos realistas, não há como Alma correr mais rápido que uma motocicleta, então Imata facilmente o alcança e pega a Alma, sorrindo vitoriosamente por capturar o braço disparador. Justo quando parece que acabou, Aki surge do nada, derruba Imata de sua moto e o prende no chão. Ela exige respostas sobre o portador de Mecha UD do tipo quente. Imata e Joe, sem quererem ser esmagados por um container de carga, relutantemente concordam em cooperar. Mas acontece que eles genuinamente não sabem nada sobre um portador do tipo quente. Então, Aki, frustrada, deixa o container cair e o solta. Ela não está feliz com o beco sem saída, mas está ainda mais irritada com Hikaru por ter saído correndo como um idiota. Hikaru tenta explicar que viu um garoto sendo perseguido e só queria ajudar, mas Aki não está nem aí. Ela parte para cima dele, furiosa que seu comportamento imprudente quase fez Alma ser capturada. Por mais que ela queira acreditar nele, ele ainda é impotente, e ela diz de forma direta que ele não pode fazer nada por conta própria. Enquanto isso, o garoto de antes está observando tudo acontecer dos telhados, claramente interessado em Alma também. Ele está apenas esperando o momento certo para agir. De volta ao chão, Hikaru está tão furioso com Aki. Afinal, foi ela quem o arrastou para essa bagunça em primeiro lugar, sem se dar ao trabalho de explicar nada. Então, por que ele deveria confiar nela ou seguir suas ordens cegamente? E ele já teve o suficiente. Se alguém tem culpa por esse desastre, é ela. Então, ele diz que acabou e que vai para casa. Sinus e Dex então perguntam a Aki se realmente está tudo bem deixar Hikaru sair sozinho. Ela está tão brava que não se importa e responde que não dá a mínima para o que aconteça com ele enquanto Hikaru sai furioso. Alma tenta fazê-lo voltar ao bom senso, sugerindo que ele volte e peça desculpas a Aki. Afinal, foi ela quem os protegeu. Mas Hikaru recusa completamente. Então vemos que Junho está espreitando por perto e pensa que isso é perfeito. Se Hikaru está brigando com a guarda-costas dele, vai ser muito mais fácil pegar Alma. Mas antes que ele possa agir, Aki o interrompe, apesar de estar furiosa com Hikaru, ainda tem o dever de mantê-los seguros, não importa o que aconteça. Junho estava tentando evitá-la, mas, já sem opções, ele traz à tona sua mecha. O sangue de Aki ferve quando ela percebe que é um tipo quente, então ela pensa que Junho é o cara que ela está caçando. Mas depois do primeiro confronto, Dex rapidamente percebe que ele não é o que ela procura. Mesmo assim, aquele momento de hesitação é tudo o que Junho precisa para cercar Aki, e as coisas estão prestes a piorar rapidamente. Enquanto isso, Hikaru está refletindo sobre sua discussão com Aki quando seu telefone toca. Alma o incentiva a se desculpar enquanto tem a chance, mas quando Hikaru checa a tela, ele vê uma foto de Aki desmaiada. A voz de Junho segue dizendo que ele tirou a mecha UD de Aki, e sem elas ela vai morrer em algumas horas. Então, se Hikaru quiser salvá-la, ele tem que encontrar Junho em um lugar específico. A primeira coisa que Hikaru faz, em pânico, é ligar para Liz para relatar o que aconteceu. A Liz está obviamente preocupado com Aki, mas avisa Hikaru para não ir atrás de Junho, pois é exatamente o que Junho quer. Ele diz que vai mandar alguns agentes para rastreá-los, mas, enquanto isso, ordena que Hikaru e Alma fiquem parados e não façam nada imprudente. Hikaru está completamente cansado de ser dito que é fraco para lidar com qualquer coisa e está começando a acreditar que pode ser verdade. Alma, no entanto, garante que ele é capaz de coisas incríveis quando coloca sua mente nisso. Mas Hikaru não acredita, e ele argumenta que cada ato de bravura que fez até agora foi só por causa da influência de Alma.
Então, sem alma, ele ainda seria um covarde. Ele então admite, pela primeira vez, que é verdadeiramente impotente por conta própria. No momento, ele não está sozinho, então ele pede à alma que lhe empreste sua força para o que ele está prestes a fazer. Icaro e alma então vão até o galpão abandonado que Junho marcou no mapa. Quando entram, Junho os cumprimenta com um sorriso presunçoso. Alma, sem perder tempo, pergunta por que Junho está fazendo tudo isso. Então Junho, de maneira típica, explica que ele está atrás da mecha UD mais forte. Claro, Sinus e Dex são bons, mas comparados ao que ele quer, são apenas lixo. O que ele realmente quer é o braço gatilho, uma peça lendária que promete conceder ao seu portador o corpo mais forte. E Junho está determinado a reivindicar esse poder para si. Então, sem pensar duas vezes, Junho inicia seu ataque, forçando Icaro a correr pela sala para evitar ser achatado. Então, quando ele percebe uma abertura, Icaro avança e tenta pegar Sinus e Dex, mas Junho está sempre um passo à frente, bloqueando cada movimento com facilidade. Junho ri zombam dele, chamando Icaro de um fracote. Icaro não discute, porque sabe que é fraco, mas isso não o impede de fazer o que é certo. Com a determinação queimando em seus olhos, ele avança novamente, conseguindo superar Junho apenas o suficiente para romper suas defesas. Frustrado além da conta, Junho não consegue acreditar como Icaro está fazendo ele trabalhar tanto. Para piorar as coisas, sua asma começa a atacar, e ele já teve o suficiente. Decidindo por fim a isso, ele aprisiona Icaro em uma enorme gaiola de energia, deixando-o sem saída. Então, sem hesitar, Junho eletrocuta até Icaro cair no chão, completamente esgotado. Aproveitando o momento, Junho pega Icaro e começa a arrancar a alma dele, separando-os pedaço por pedaço. Por fim, Junho acha que acabou. Finalmente, ele conseguiu alma, e agora pode consertar seu corpo quebrado. Mas, assim que começa a comemorar, alma, surpreendentemente, ainda se move e o derruba. Junho está completamente perplexo. As mechas UD não deveriam se mover sozinhas. Sua confusão só aumenta quando Icaro, que deveria estar à beira da morte depois de ter sua mecha arrancada, começa a se mover também. Icaro estende a mão para a alma, e assim que tocam, o verdadeiro poder de alma é liberado, enviando uma mensagem clara a Junho: ele está em grandes problemas. Junho tenta formar um enorme soco para derrotá-los, mas é inútil. Icaro e alma estão em outro nível agora, e eles esmagam seu ataque como se fosse nada. Juntos, eles lançam um soco contra Junho, e justo quando ele pensa que bloqueou, Icaro corre e o finaliza com um último golpe brutal. Junho está completamente derrotado. Nesse ponto, Icaro e alma finalmente acham que podem respirar aliviados, mas não, estavam completamente errados. O líder dos White Ravens aparece, e tanto Icaro quanto alma se preparam para outra luta. Mas o homem acena com a mão, dizendo que não está sendo pago para brigar com eles hoje. Ele está apenas ali para levar Junho e ir embora. Ele também pega Sinus e Dex, pretendendo levá-los também. Mas Icaro se interpõe, declarando que não vai deixar o homem sair com eles. O líder dos White Ravens parece mais do que pronto para lutar, mas Junho, ainda lambe suas feridas, o impede, dizendo que quer ser o único a derrotar Icaro algum dia. Ele proíbe o homem de prejudicar Icaro por enquanto. O homem, dando de ombros, joga a mecha UD de volta para Icaro, mas dá um aviso final: eles vão se encontrar novamente, e da próxima vez, Icaro não será tão sortudo. Um pouco depois, Aki acorda no hospital com Sinus e Dex reatados a ela. Depois de saber que Icaro foi quem a salvou, ela vai até o telhado, onde Icaro está tentando, de forma desajeitada, costurar a alma de volta em sua jaqueta. Ela se senta ao lado dele, e há um silêncio desconfortável. Eventualmente, Icaro quebra o silêncio e pergunta o que ela realmente estava procurando na noite anterior. Aki admite que estava caçando a pessoa que matou sua família. A única pista que ela tem é que o assassino usa uma mecha UD do tipo verme. Acontece que Junho não era o culpado. Ela agiu impulsivamente por causa de sua necessidade de vingança, e ela é grata que Icaro a tenha salvado de si mesma. Querendo retribuir, ela oferece costurar a alma de volta para ele. O problema é que Aki é péssima em costurar, e Icaro rapidamente tenta impedi-la antes que ela faça tudo pior. Justo quando eles estão brigando com a agulha e o fio, Maru entra com alguns doces. Vendo os dois tão próximos, Maru é instantaneamente atingida pelo que parece uma cena de romance. Seus olhos se arregalam em choque, e ela grita, declarando que o amor romântico atingiu um novo nível. Ela sai correndo, gritando que adora. Icaro se atrapalha para explicar, mas antes que ele possa dizer uma palavra, Aki, completamente indiferente, mergulha nos doces como uma maníaca, mastigando feliz.
Icaro agora é oficialmente parte do Armis, e poucos dias depois, ele é jogado em sua primeira missão para a equipe. Alguns outros membros do Armis estão de prontidão enquanto Icaro se agarra ao topo de um caminhão de transporte carregando Mecha UD capturados. Quando ele olha para dentro, vê um cara gordo e feio batendo em um cientista. A equipe já esperava por isso, pois lembram Icaro de seguir o plano, ativar o EMP que lhe deram assim que o caminhão chegar no cruzamento à frente. Icaro planeja seguir as ordens, mas quando Alma vê o homem gordo abusando de seu Mecha UD algemado, ele se recusa a ficar parado. Então, ele faz algo imprudente que faz o caminhão capotar, criando um grande acidente na estrada. Icaro sai ileso, mas agora ele precisa correr pela sua vida porque o surto de Alma entregou sua posição, tornando Icaro um alvo. Infelizmente, o homem gordo joga o caminhão inteiro na frente dele, bloqueando sua fuga. As coisas estão ficando sombrias, então um membro do Armis, Itine, e seus mechas decidem ajudar. O homem então dispara múltiplos mísseis contra Icaro, que desvia por pouco, mas agora 3 mechas estão se aproximando. O homem gordo então saca um canhão armado com a intenção de transformar Icaro em cinzas. Mas, quando parece que Icaro está acabado, Tan aparece e o puxa para a segurança. Icaro agradece pelo resgate e Alma pede desculpas por causar tanto problema com suas ações impulsivas. Mas eles mal têm tempo de conversar antes do homem gordo localizá-los novamente e avançar para outro ataque. Desta vez, no entanto, Aki o intercepta e o derruba no chão. Ela está além de irritada que Icaro e Alma estão desastrados com uma tarefa tão simples, então ela ordena que Tine os tire dali antes que façam as coisas piorarem para a missão. Quando o homem gordo se levanta, ele percebe que Aki tem 2 mechas, mas ainda acha que tem a vantagem, pois está com 3. Ele tenta chutá-la, mas ela bloqueia facilmente. Então, ele tenta disparar contra ela, mas o tolo fica sem energia e desmaia. Acontece que usar um Mecha UD exige muita resistência, e esse cara claramente não treinou o suficiente para lidar com mais de um. Não é surpreendente, considerando que ele provavelmente nunca entrou em uma academia na vida. Aki então percebe que ele não vai se levantar tão cedo, então ela chama uma equipe de resgate para vir buscá-lo. Mas com as costas viradas, outra pessoa se infiltra usando um mecha tipo verme para reviver o cara. Quando Aki percebe que algo está errado, o homem gordo já está de pé, mais forte do que antes. Aki está lutando para lidar com a força do cara, e suas chances de vencer parecem bem pequenas. Mas, bem na hora, Icaro aparece e o derruba de volta. Aki grita que disse a ele para correr, mas, claro, Icaro não poderia simplesmente ficar parado vendo ela lutar, então ele pula para ajudar. O homem então se levanta e dispara seu canhão a laser, mas Icaro e Alma percebem a ameaça de longe e, juntos, desviam facilmente da explosão. Então, o cara tenta esmagá-los com o caminhão, mas Icaro, totalmente indiferente, avança e o derruba com um único soco. Quando a luta termina, Tine se aproxima e parabeniza Icaro por fazer um trabalho tão sólido. Graças aos seus esforços, conseguiram resgatar um monte de Mecha UD, e Icaro se delicia com os elogios. Mas Aki parece mais interessada no cara que está nocauteado. Na sede, Aki está no chuveiro, perdida em flashbacks de seu tempo com sua irmã e da promessa que fez de protegê-la, uma promessa que ela, no final, não conseguiu cumprir. E agora tudo o que ela tem é o desejo de vingar sua família. Fora do chuveiro, um cientista nervoso, que Aki pediu ajuda, está esperando por ela. Quando ela finalmente sai, ele começa a surtar porque é a primeira vez que ele a vê logo após o chuveiro. Ele rapidamente explica que está ali apenas para relatar o problema que Aki pediu para ele investigar, mas, infelizmente, não conseguiram obter nenhuma informação útil do cara que capturaram. Eles inspecionaram o mecha que ele estava usando e nenhum deles era do tipo verme, mas Aki tem certeza de que viu um tipo verme, então algo estranho definitivamente está acontecendo. O cientista tenta ser prestativo, diz a Aki que sabe que ela está em busca de vingança e promete ajudá-la a investigar com tudo o que ele tem. Ele até tenta convencê-la a confiar nele, em vez de Icaro. Mas, quando ele termina seu pequeno discurso, Aki já foi procurar Icaro. Na casa de Icaro, Alma acorda e percebe que eles dormiram demais, e se Icaro não se levantar logo, eles vão se atrasar para a escola. Então, Alma entra em pânico e começa a tentar arrastar Icaro para fora da cama pelos shorts, até oferecendo ajuda para ele trocar de roupa, se for o que for necessário. Mas, justo quando Alma está fazendo uma bagunça, Aki rompe pela janela no quarto de Icaro. Vendo que ele não está pronto para a escola, ela também diz que vai ajudá-lo a se vestir, gostando ou não, porque sua oferta não é negociável.
Enquanto isso, na escola, a sala inteira está agitada porque há um boato de que um novo aluno transferido está entrando hoje, e aparentemente o cara é rico, então naturalmente todos querem conhecê-lo. Nesse momento, a porta se abre, e é Aki segurando um Hikaru seminu. Todos imediatamente assumem que há algo acontecendo entre os dois, e suas mentes começam a correr selvagens com todos os tipos de fantasias. Então, quando Aki coloca Hikaru no chão, Maru informa casualmente para a turma que o novo aluno transferido chegará em breve. Isso é novidade até para Aki, mas, justo quando ela está processando isso, um anúncio toca no sistema de som da escola e um cara grita para Hikaru ir até o telhado. Então, Hikaru e Aki sobem até lá, apenas para encontrar Junho esperando por eles. No momento em que Shinize e Dex colocam os olhos nele, eles imediatamente atacam, lembrando o que Junho fez com Aki da última vez que se cruzaram. Mas Junho bloqueia o ataque com seu mecha, já irritado com a interrupção. Ele está prestes a derrotá-los quando recebe uma mensagem de Tudo, o chefe dos White Ravens. Tudo não está com paciência e lembra Junho de que a única razão pela qual ele está na escola é porque prometeu não usar seu mecha. Mas lá está ele, já quebrando essa promessa. Junho tenta argumentar que Aki começou, mas Tudo o interrompe, dizendo que não há exceções. Sem escolha, Junho retira seu mecha e se rende. Aki está mais do que pronta para nocauteá-lo de qualquer maneira, mas Hikaru diz a ela para se afastar, já que está claro que Junho não quer lutar mais. Então, Aki, relutantemente, o deixa ir por enquanto. Junho, no entanto, jura que vai pegar o Trigger Arm para si eventualmente, mas isso é uma missão para outro dia, porque a verdadeira razão de ele ter vindo para essa escola é Hikaru. Ele então diz que o cientista que criou seu mecha disse que levaria um tempo para ele se adaptar completamente ao seu corpo. Então, até que ele consiga dominá-lo, ele planeja manter um olho bem de perto em Hikaru. Ele quer descobrir o segredo de como Hikaru consegue usar a alma com tanta facilidade. E assim que ele descobrir esse segredo, Junho jura esmagar Hikaru e roubar o Trigger Arm. Hikaru então percebe que Junho fica chamando a alma de Trigger Arm, então ele pergunta se Junho sabe de mais alguma informação útil, já que Alma perdeu suas memórias. Mas, antes que Junho possa responder, Aki parte para o ataque novamente, convencida de que Junho é perigoso demais para deixar viver. Ela está totalmente séria em terminar com ele, mas Alma a segura a tempo, lembrando-a de que eles precisam obter algumas informações sobre o passado de Alma com Junho. Mas, enquanto estão distraídos, Junho começa a caminhar casualmente para longe. Antes de sair, ele dá um aviso a Hikaru. As restrições do mecha só se aplicam na escola, então, se ele pegar Hikaru vacilando nas ruas, ele não vai deixar ele escapar tão facilmente. Mais tarde naquele dia, Aki e Hikaru estão andando pelos corredores da escola juntos, e Aki está ficando muito perto para o conforto de Hikaru. Ele começa a ficar seriamente irritado, então tenta distraí-la fingindo que há uma bola de arroz imaginária, só para criar um pouco de espaço. Funciona por 1 minuto, mas não importa para onde ele vá, Aki está lá, praticamente grudada ao seu lado. Então, Hikaru desesperadamente consegue despistá-la usando seu almoço real como isca, mas agora ele está com fome e se perguntando o que fazer. Mas justo quando ele está contemplando seu próximo movimento, ele ouve a voz de Junho de cima. Junho então relembra de ter perguntado a Tudu se ele sabe o que faz Hikaru conseguir usar o braço gatilho sem nenhum treinamento, e Tudu não sabia. Mas ele então brinca dizendo que talvez seja algo na comida que Hikaru come. Agora, balançando seu cartão preto como se fosse o dono do lugar, Junho diz que vai convidar Hikaru para o almoço, para ver o que ele está comendo. Hikaru acha a oferta estranha, mas como ele queria falar com Junho de qualquer forma, pergunta se Junho sabe algo sobre o passado de Alma. Mas antes que Junho possa responder, Aki chuta as pernas de Hikaru, então o segura, se recusando a deixar Junho se aproximar muito de Hikaru. Mas então ela diz que não tem problema em aceitar a oferta de Junho para um almoço grátis e ela já escolheu a refeição dos sonhos que quer. Um pouco depois, Hikaru se encontra se escondendo no banheiro, desesperado por um tempo sozinho. Ele diz à Alma que está perdido, porque Aki não deixa ele chegar perto de Junho, e está claro que Junho sabe algo sobre o passado de Alma, mas Aki parece não se importar. E se as coisas continuarem assim, Hikaru pode nunca ter a chance de perguntar a Junho o que ele sabe. Nesse momento, uma ideia surge em Hikaru, e ele pode ter uma maneira de finalmente se aproximar de Junho. Afinal, hoje é o grande torneio de esportes, e Hikaru acha que essa pode ser finalmente sua chance de conversar com Junho. Mas quando o momento chega, Junho não está em lugar nenhum. Nesse momento, Hikaru leva uma bola bem na cara.
Acontece que Junho estava observando de uma árvore o tempo todo, e ele não pode acreditar que o tempo de reação de Icaro é tão lento, mesmo ele tendo o mecha forte. De repente, Junho sente algo voando em sua direção, então ele desvia, e outra bola quiçá na árvore, ricocheteando direto na cabeça de Icaro, fazendo ele desmaiar. A bola foi lançada por aqui, mas ela queria acertar Junho, então ela pede desculpas a Icaro por ter o derrubado acidentalmente. Enquanto Icaro está inconsciente, Meru vê sua chance de agir conforme uma de suas fantasias loucas. Ela amarra Icaro com uma fita e monta um confronto entre Aki e Junho para ver quem vai ganhar Icaro. Aki está disposta, ainda guardando rancor de Junho por aquilo que ele fez a ela, e Junho, bem, ele está sempre disposto para uma briga. Mas como Meru está puxando as cordas, eles concordam em resolver tudo com uma briga comum. Então vemos que Meru está adorando cada segundo do drama enquanto Alma implora a Icaro para encontrar uma maneira de parar aqui, lembrando que ainda precisam falar com Junho pensando rápido. Icaro surge com a única coisa que pode funcionar: comida. Ele então se levanta e grita que, se Aki lhe der alguns minutos sozinhos com Junho, ele vai comprar a refeição dos sonhos dela. Aki fica tentada pela ideia de comida grátis, então ela concorda e arrasta Meru para longe, deixando Junho e Icaro a sós. Quando estão sozinhos, Junho pergunta o que Icaro queria falar. Icaro e Alma não perdem tempo e perguntam se Junho sabe algo sobre o passado de Alma, já que o grupo Kagami parece tão interessado em capturá-lo. Alma então explica que perdeu todas as suas memórias, então qualquer informação que Junho tenha seria super útil. Junho, chocado que o poderoso braço gatilho tem amnésia, diz a eles que o grupo Kagami tem muitos registros sobre Alma. Afinal, Alma originalmente pertencia a eles. Junho até tira uma foto como prova. Ela mostra a Alma com Yakumo Kagami, o fundador do grupo Kagami e aquele que construiu essa cidade do jeito que é hoje. Icaro e Alma ficam surpresos, mas Junho admite que não sabe muito além disso, já que a foto foi tirada há décadas. Enquanto Junho vai embora, Aki observa de uma ponte com Meru amarrada ao lado dela. Então Aki recebe uma ligação do cientista com quem ela falou mais cedo, e ele encontrou uma pista sobre o usuário do mecha tipo quente que ela estava caçando. Um pouco depois, Icaro e Alma vão até a biblioteca da cidade para procurar informações sobre Yakumo Kagami. Alma não consegue entender por que todo mundo aqui parece amar tanto o grupo Kagami, considerando as coisas horríveis que eles têm feito com os Mecha UD. Icaro concorda que as ações recentes deles foram bastante nojentas, mas do ponto de vista das pessoas, o grupo Kagami fez muito para melhorar a cidade, então faz sentido que eles sejam adorados. Enquanto procuram, Icaro e Alma encontram um retrato de Yakumo Kagami, e é quando Alma perde o controle. Ele começa a chorar porque sabe que essa pessoa era importante para ele, mas não consegue lembrar de nada sobre ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Tami acaba de ser capturado pelo usuário do mecha tipo quente, e aqui é a primeira a chegar ao local. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, o mecha já arrancou Kahik de dentro do corpo de Tami. Ele então joga Tini em Aki como uma boneca de pano, e quanto a Kahik, ele o esmaga até que se quebre em pedaços. Aqui, Sinis e Dex ficam furiosos e atacam o usuário quente, mas ele desvia dos ataques deles e fica longe o suficiente para lançar algo no buraco aberto no peito de Tami, transformando-o em um fantoche sob seu controle, forçando-o a lutar contra Aki. Enquanto o usuário quente tenta fugir, Aki enfrenta uma escolha difícil: verificar Tami ou perseguir o usuário quente. Ela está desesperada para capturar o usuário quente, então ela nocauteia Tami e rasga o dispositivo de controle quente. Icaro então recebe uma ligação sobre a condição de Tami e corre até lá, encontrando-o inconsciente em um beco. Eles levam Tami de volta para a sede, e graças às ações rápidas de Icaro, Tami deve sobreviver, mas quanto a Kahik, não há como salvá-lo. Mecha pode ser formas de vida mecânicas, mas elas morrem assim como os humanos, e nada pode mudar isso. Originalmente, eles vieram de outra dimensão em busca de Ordela, o pai de todos os Mecha, e com a ajuda de alguns humanos, conseguiram encontrá-lo. Mas durante um experimento para despertá-lo, algo deu terrivelmente errado, e Alma teve que usar todo o seu poder para selar Ordela, e isso provavelmente causou sua perda de memória. A chave para a localização de Ordela está nas memórias perdidas de Alma, e dependendo de quem conseguir colocá-las nas mãos, o destino do mundo pode estar em jogo. Em outro lugar, Aki finalmente alcança a Garota Vermelha, exigindo saber se foi ela quem matou sua família em uma tentativa de ataque. Mas quando a Garota Vermelha se vira, Aki fica atônita porque ela percebe um brinquedo na mão dela, e ele pertence à sua irmã mais nova. Então, voltamos para o momento antes de Aki encontrar sua irmã, quando Aki se encontra com Ken.
Ele lhe diz que o usuário do tipo VOR que ela está caçando ainda está solto. Ele descobriu isso porque os relatórios de incidentes mostraram que alguém, além de Junho, estava tirando a meca das pessoas. Isso estava acontecendo há meses, então Aki ficou furiosa e o agarrou pelo colarinho, exigindo saber por que ele não lhe contou antes. Quem tenta se defender dizendo que ele também não sabia até agora, e a única razão pela qual ele descobriu foi ao invadir o banco de dados da Armes para ajudar Aki. Ela então o solta, mas o fato de essa informação ter estado no banco de dados da Armes por meses significa uma coisa: a Luz sabia o tempo todo e decidiu não contar a ela. Kim especula que a Luz provavelmente estava investigando esses incidentes sozinho, rastreando-os há 8 anos. Nesse momento, um alarme soa, o que significa que o usuário do tipo VOR está ativo novamente. Aki não hesita e sai correndo para confrontar sua arqui-inimiga. A história então volta para o presente, onde Aki confronta o usuário do tipo VOR, que acaba sendo sua suposta irmã morta, Fubuki. Aki fica chocada e volta para sua infância, relembrando quando ela e Fubuki brincavam de jogos com Shinize e Dex. Mas, mesmo então, Aki nunca entendeu muito bem o objetivo desse jogo. Então, enquanto estavam brincando, a mãe dela chamou Fubuki da sala porque era a vez dela para os experimentos. Normalmente, Aki iria também, mas sua perna estava machucada, então Fubuki teve que ir no lugar dela. Fubuki saiu com um sorriso, mas foi a última vez que Aki a viu, porque, momentos depois, a instalação explodiu em chamas, e nem Fubuki nem seus pais foram vistos novamente. Isso, até agora. Voltamos para o presente com Aki, Shinize e Dex, estupefatos por Fubuki estar viva. Fubuki também está tão feliz em ver Aki, mas visivelmente frágil e tossindo, mostrando que está em péssimas condições de saúde. A meca de Fubuki então aparece, mas antes que ela possa sequer lutar, Shinize e Dex a pegam e a jogam na parede. Eles têm tantas perguntas sem resposta, mas, neste momento, eles precisam escapar porque a Armes está a caminho. Quando os agentes da Armes chegam à garagem, eles encontram apenas uma rachadura na parede e um dos clipes de cabelo quebrados de Aki, então a Luz sabe que ela esteve lá. Do lado de fora da garagem, Aki ainda tem a meca quente como refém, determinada a obter respostas. Ela exige saber se foi responsável pela morte de seus pais. A meca tenta explicar, dizendo que tudo foi um acidente, mas Shinize e Dex não a deixam terminar, porque estão convencidos de que qualquer palavra que saia daquele parafuso será apenas uma mentira. Shinize estava lá com Fubuki no dia do incidente e claramente se lembra da meca VOR atacando todo mundo, mas a única coisa que ele não sabe é por que fez isso. Fubuki até implora para Aki parar de insistir que a morte dos pais delas foi culpa de Amaryllis. Fubuki se culpa pelo que aconteceu e pede desculpas repetidamente para Aki, enquanto Amaryllis tenta confortá-la. Está claro agora que há mais nessa história do que qualquer um deles percebe. Então, Shinize e Dex exigem que Amaryllis conte a eles exatamente o que aconteceu naquele dia. No dia do incidente, tudo estava indo conforme o planejado. Fubuki estava feliz contando à mãe sobre o jogo que ela jogou com Aki, e o experimento tinha como objetivo explorar a possibilidade de amplificação arbitrária. Amaryllis, juntamente com a mulher que estava unida a ela na época, entrou para ajudar. Mas, no momento em que Amaryllis trocou olhares com Fubuki, um fenômeno desconhecido aconteceu, fazendo com que os dois arbitriums ressoassem de maneira selvagem. Amaryllis tentou impedir isso, realizando uma desressonância com Fubuki, mas só piorou as coisas. De volta ao presente, Fubuki admite que queria conversar com Aki sobre isso há anos, mas nunca conseguiu reunir coragem, sentindo que a morte dos pais delas era sua culpa. Amaryllis a tranquiliza dizendo que não foi sua culpa, mas, apesar da insistência de Amaryllis de que foi um acidente, Aki ainda a culpa. Então, ela ignora os apelos de Fubuki e pretende destruir Amaryllis ali e agora. Mas, sob toda a pressão, Fubuki desmaia, como Amaryllis temia que acontecesse. Aki pensa que elas deveriam levar Fubuki para o hospital, mas Amaryllis lhe diz que é inútil, porque após o incidente, Fubuki ficou com uma condição que a impede de gerar seu próprio arbitrium, e nenhum médico ou cientista conseguiu ajudá-la. Eles conseguiram controlar os sintomas até agora, mas, a esse ritmo, Fubuki não viverá muito mais. De acordo com Amaryllis, há apenas uma maneira de salvar Fubuki, mas será extremamente difícil. Na manhã seguinte, quando o alarme de Aaru soa, Alma o acorda, já que é a hora usual de Aki vir quebrando sua janela. Mas hoje, a janela permanece intacta, e em vez disso, Aki toca a campainha da porta da frente. Hikaru e Alma trocam um olhar. Aki nunca usa a porta da frente, então é claro que algo está errado, mas ela não parece pronta para falar sobre isso. Então, Hikaru se contém de perguntar. Nesse momento, Maru entra, ansiosa para perguntar algo.
Com uma grande prova chegando, ela sugere que todos tenham uma sessão de estudo em grupo, incluindo Junho, que esteve espiando a Aro a manhã toda. Maru se aproxima e pergunta se ele gostaria de participar, mas Junho dá uma risada e afirma que não veio para essa escola para algo tão inútil quanto estudar. Maru ignora completamente esse comentário como se nada tivesse saído da boca dele e grita de volta para Hikaru, perguntando se podem fazer a sessão de estudo na casa dele. Hikaru reflete sobre isso e, claro, ele gostaria de passar um tempo com Maru, mas sabe que Aki e Junho provavelmente vão colidir, e a última coisa que ele precisa é de um confronto em sua casa. Ele tenta convencer Maru a não insistir, mas ela não cede, até pedindo a Aki que a apoie. Aki recusa educadamente, mas Maru continua pressionando, dizendo que é a desculpa perfeita para visitar a casa de Aaru. Aki diz que tem ido à casa dele todas as manhãs, então a ideia não a empolga, e isso faz Maru começar a sonhar acordada novamente sobre o quão longe o romance progrediu. Aki então sai e Hikaru a segue, sentindo que algo a está incomodando, embora ela se recuse a dizer o que. Enquanto isso, de volta a Armis, uma das cientistas, frustrada por estar de fora, vai até a estação de trabalho de Ken, perguntando se ele sabe algo sobre o paradeiro de Aki, já que ela não tem aparecido no quartel-general recentemente. Ken inicialmente finge não saber, mas depois de testar uma persuasão única, ele confessa que talvez tenha algo a ver com a situação atual de Aki. Enquanto isso, Aki está sentada ao lado de sua irmã doente, enquanto a Marilise explica como conseguiram manter Fubuki viva até agora. Como Fubuki não consegue gerar seu próprio Arbitrium, a Marilise tem drenado o Arbitrium de outros usuários de mecha para alimentá-la, mas a doença de Fubuki está avançando muito rápido agora, e a Marilise não consegue mais acompanhar. Com pouco tempo antes que sua condição se torne crítica, a Marilise instiga Aki a fazer o que for necessário para salvar sua irmã e, claro, a única forma de Aki garantir a sobrevivência de Fubuki é tirando a vida de Hikaru. Então vemos que, ao mesmo tempo, por toda a cidade, todos os usuários de mecha que a Marilise infectou, tanto da Armis quanto do grupo Kagami, começam a atacar violentamente sem aviso, como zumbis. Alice parece ter uma ideia do que pode estar por trás disso, então ele ordena que todos os agentes da Armis disponíveis entrem em campo para restringir os usuários de mecha fora de controle, enquanto Kagami dá a mesma diretiva para seu grupo. Mais tarde naquela noite, Maru, Junho e Hikaru estão indo para a casa dele para estudar, mas enquanto caminham, Hikaru recebe uma mensagem urgente de Alice, então ele rapidamente os cancela e corre na direção oposta. Logo depois, ele chega à sede da Armis, onde Alice pede desculpas por chamá-lo com tão pouco aviso, mas explica que há uma crise. Dezenas de usuários de mecha de repente saíram de controle, e Alice suspeita que o usuário de mecha do tipo Quente seja o responsável. Ele até tem filmagens de Aki fazendo contato amigável com esse usuário Quente, o que levanta suspeitas de que Aki possa estar de alguma forma envolvida. Então, se Alice estiver certo, isso significaria que ela traiu tanto a humanidade quanto os mechas. Por enquanto, ele planeja capturá-la para interrogação, mas dada a sua força, eles podem ter que usar a força para derrubá-la. Alma e Narumal conseguem acreditar que Alice suspeita de Aki, pois ela é uma de sua própria equipe, mas Alice aponta que a organização não pode funcionar apenas com sentimentos, e também, a única razão de Aki ter se juntado a Armis foi porque seus objetivos estavam alinhados com os deles. Então, se seus objetivos mudaram, não há nada para impedi-la de traí-los. Hikaru se recusa a acreditar que Aki jamais os trairia, então ele sai correndo para encontrá-la antes que a Armis a encontre, esperando descobrir o que realmente está acontecendo. Esse é o plano, pelo menos, mas no caminho ele se encontra com Kim, que lhe lembra que ele não tem ideia de por onde começar a procurar. Mas, felizmente, Kim pensou nisso e elaborou um plano infalível para rastrear Aki, e isso envolve esse idiota. Hikaru imediatamente reconhece esse idiota como Vner, o cara que tentou matá-lo alguns dias atrás. Está claro que Vner não quer estar ali, mas ele não tem muita escolha. E antes que possam discutir seu plano, o mecha de Vner aparece e começa a se desculpar profusamente pelos atos de Vner. Hikaru fica confuso porque achava que o mecha de Vner deveria estar lavado cerebralmente, mas depois da captura de Vner, a Armis conseguiu remover as algemas e libertar a gaiola. Maru, Kim, estava relutante em permitir que Hikaru se reconectasse com Vner, mas sem outras opções e já que Kajaru insistiu, ele permitiu. Kajaru então declara que vai ensinar a Vner o que realmente significa lutar por justiça e que Vner vai aprender, mesmo que tenha que bater isso na cabeça dele. Forçando Vner a se ajoelhar, Kajamaru faz um pedido de desculpas, com Vner xingando Hikaru e Alma, dizendo que os dois serão valiosos nessa missão.
Algum tempo depois, Kajaru está vasculhando tudo, mas Vner continua reclamando sobre querer ir para casa, o que tira Kajamaru do sério. Então ele grita para ele trabalhar mais duro se realmente estiver sério em se redimir pelos seus erros passados. Hikaru e Alma começam a duvidar se essa é realmente a melhor maneira de encontrar aqui, mas Kajamaru os tranquiliza, dizendo que é apenas uma questão de tempo até que eles a rastreiem. Logo, graças ao sono acústico que está captando a frequência ressoante do Arbitrium dela. Justamente então, Hikaru é emboscado por trás, mas Kajamaru o protege de um grande perigo a tempo. O atacante se revela ser Junho, que está claramente farto de Hikaru evitá-lo. Ele declara que não vai deixar Hikaru em paz até descobrir o segredo por trás dos poderes de Aaru. Com Junho provavelmente indo junto agora, Alma pergunta se ele está disposto a ajudá-los a procurar Aki, mas já que Junho nunca foi fã de Aki, ele zombou, questionando por que ele deveria ajudar. Então, Alma, determinada a conseguir a ajuda dele, promete revelar alguns dos segredos de Hikaru na sessão de estudo, se Junho concordar. Junho cai na isca, e essa informação chega até Tudo, que informa ao irmão de Junho, perguntando se ele deve enviar alguém para vigiar Junho. Mas o irmão de Junho não está nem aí para a segurança de Junho, insistindo que as prioridades da empresa vêm primeiro, então ele não enviará ninguém para fazer a vigilância. Enquanto isso, Kajaru rastreia o Arbitrium de Aki até uma garagem de estacionamento. O sinal está forte, então ele está convencido de que ela deve estar próxima. Mas, quando chegam à fonte, eles se deparam com Aki, que parece decidida a seguir o conselho de Amaryllis, se isso significar salvar sua irmã. Em outro lugar, Fubuki de repente fica energizada, perguntando ansiosamente a Amaryllis se sua irmã ficará bem. Amaryllis a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois Aki a ama. Então, Fubuki, com um sorriso, balança a cabeça e diz que aqui melhor salvar ela dessa vez. E aí, galera, se curtiram essa história, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos como esse. E claro, não se esqueça do presente que eu te dei. Se você quer entender como fazer dinheiro com o YouTube, sem nem precisar aparecer, clica no link na descrição que eu te mostro. Mas corre, porque eu vou ter que tirar esse vídeo do ar em breve, antes que os grandes youtubers fiquem de olho nisso. Agora, corre para assistir esse último vídeo que tá aparecendo na tela, que é tão insano quanto esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou! Até a próxima!